não é só analisar os dados do consumo, e sim eu preciso de uma nova funcionalidade. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? De Exato. você orientar de fato a funcionalidade de acordo com os testes que você vai executar. E eu os acredito experimentos. que a Aline bateu num ponto que aí eu jogo pra vocês dois pulverizarem aqui o debate, que é, a Aline falou, pô, eu sou de Digital Analytics há algum tempo, né? Só que agora a gente vai vendo que tem Product Analytics, Market Analytics, Digital Analytics, What the fuck Analytics. Vocês podem dar uma contextualizada pra galera quais são as diferenças, por exemplo, de Product Analytics pra Marketing? Porque hoje, eu juro pra vocês, tá? Me sinto um tiozão fazendo essa pergunta, mas é uma pergunta mais minha, acho que do que os ouvintes. Porque hoje em dia tem um Product Marketing Fit, o Product Marketing Analytics, o PM, que é o Product Marketing, não é mais o Product Dentro da área Management. de UX, tem mais 15, Puta que o pariu. 15 atribuições Eu que são fico de perdidão. dados. Qual que é a jornada que esse cliente está fazendo? Será que ele está vindo da minha homepage, que é a minha página que eu estou investindo mais em trazer audiência e banners e tudo mais? É de fato onde o cliente tem mais experiência e começa a sua jornada? Ou na verdade a maioria está vindo de uma campanha específica de um canal no Instagram? Ou seja, eu estou investindo tanto esforço em trazer aqui o time de marketing com produto para ter uma homepage legal, com um menu legal, mas na verdade o cliente não está nem olhando para isso, ele nem chega nessa página. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks hoje para falar sobre Product Analytics for Dummies, ou Product Analytics para leigos. Ou para idiotas, né? É você que chamou. Eu falei leigo, porque a tradução que botaram no Brasil foi leigo. Não, mas a gente sabe que é idiota, né? Como sempre, ao meu lado, ele! O diamante negro da Analytics, Luciano Fialho. É isso, gente. Mais um dia. Mais um dia, como é que você se sente sendo diamante negro da Analytics? Péssimo, né? Porque não é um apelido, né, que... Pô, que isso, mas pegou, os outros chamam. fazer o quê? Eu só aceito fazer o quê? O povo clama por você. Tá lá no contrato de ação social. Para poder falar sobre Product Analytics for Dummies, falar um pouco sobre o conceito de Product Analytics, falar qual a diferença disso para as outras áreas, explicar as métricas, como é que de fato é a pessoa que trabalha com isso. A gente já teve alguns episódios aqui ao longo desse nosso podcast falando sobre isso, inclusive gravamos um sobre a pessoa de produto a pessoa de dados dentro da área de produto, para desmistificar e elevar cada vez mais, né, Luciano, a Essa consciência das tradução tinha que ter pessoas sido beabá do Product sobre Analytics. beabá do Product Analytics. Tá Tá bom, melhor. tá bom, Boa. tá aí, tá Bem feito. abrasileirado. Tá feito, porque a thumb só sai depois, então tá feito. Não, tô Pode brincando, mudar o que você fazer, quiser. fazer. Não, pode mudar o que você quiser. Pra poder falar com a gente sobre isso, eu vou começar pelas damas. Aline, seja bem-vinda pela primeira vez ao nosso podcast, porque o outro já veio, então a gente apresenta ele depois. Boa, muito obrigada, gente, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui pela primeira vez. Acho que para me apresentar um pouco, bom, eu sou a Aline Onishi, eu trabalho na área de dados e analytics há 14 anos. Venho aí trabalhando desde a área de engenharia, depois passei por BI, passei por Analytics e hoje super focada na parte de Digital Analytics. Sou diretora de operações na Minders, trabalho aqui com o Bruno e estou super feliz de estar aqui, espero que eu possa contribuir trazendo algumas informações relevantes em relação a Product Analytics com essa galera fera. Com certeza vai contribuir. Já o outro convidado eu não sei. O japonês, ela é, tipo assim, meio oriental com sotaque argentino. Porra, mas... Vai ser louco. E aí veio o baiano agora aí, ó. Bem, Bom, Baiano. o sotaque argentino também tá presente. Seja bem-vindo, Brunão. Muito obrigado pelo convite novamente. 2 anos, eu acho, que eu estive aqui. Tô trabalhando já na área, primeiro, eu sou da Minders, né, como a Aline. Tô trabalhando na Minders já vai fazer 3 anos agora. A Aline é diretora de operações, eu sou gerente de operações. Minha chefa tá aqui do lado, então não me comprometo. estou aqui analisando o Bruno por Não me feedback. comprometo. Depois do podcast rola o one-on-one. Fala, feedback. Tá marcado já. É amanhã, inclusive. É. E eu tô na área digital já tem uns 6 anos. E aí passei por várias áreas, eu vim mais da área de negócio, então passei por marketing, vendas, chegando um pouco ali em produto. E aí me encontrei nessa junção entre as duas áreas, né? A área mais técnica de dados, mas também levando muito mais pro lado de negócio e tudo para fazer a união das duas aí. E na Minders eu já tô quase 3 anos e com muita experiência aí. Espero compartilhar também com vocês. Pô, já vai começar compartilhando agora, explicando ambos aí, a Aline começando essa pergunta aqui, você contribui junto, explicando pra gente o que é, contar um pouco assim, o que é Product Analytics. A gente vê que a área de produto existe há algum tempo,
Mas a gente tem batido muito nessa tecla, eu sei que vocês fazem a mesma coisa, que é a pulverização que isso aconteceu, né, na área de produto, porque você começou a, do nada, ter uma migração e transição de carreira para essa área de produto, pessoas começaram a estudar sobre isso, aí você via designer vindo para cá, você via marqueteiro vindo para cá, então o produteiro, a produteira começando a surgir, e o Product Analytics começando a ter ramificações. Hoje a gente tem 1 zilhão de ramificações. Então eu queria que vocês contextualizassem pra gente o que vocês podem contar pra gente sobre Product Analytics e por que isso é tão relevante para as empresas. E, por favor, se puderem, seria um inenarrável prazer vocês deixarem claro o que é produto. Porque tem gente que acha que é só aplicativo. Tem gente que acha que a área de produto é a gourmetização do gerente de projeto também. Vocês podem desmistificar isso pra gente. Boa, ótima pergunta para a gente começar. Eu acho que, enquanto você estava falando, eu fui lembrando um pouco da minha trajetória de carreira. Me sinto até um pouco velha, né? Porque se parar para pensar, 14 anos atrás não existia nada disso. É. E eu acho que, para falar de uma forma muito simples, o que é Product Analytics, eu acho que é basicamente a gente ter uma tecnologia que olha para o comportamento do cliente dentro do produto digital. E por que eu acho que isso aconteceu nessas mudanças de mercado, principalmente eu que vim da área de dados aí desde bastante tempo? Eu acho que faz aí uns 12, 10 anos que a gente vem transformando essa era do Big Data, que vem se falando muito que todo mundo deveria olhar para o dado, que todo mundo deveria estar gerando insights em cima de dados, que a gente deveria ter sempre áreas de dados olhando para as informações e, a partir disso, gerar insights para o negócio. E com isso, eu acho que começou a se gerar muito uma necessidade e um mercado muito grande digital, que tá bom, a gente tem muita gente no celular, a gente tem muita gente olhando as coisas aí na internet, a gente pode gerar muita receita olhando para isso. E aí, a partir disso, acho que veio a questão do produto primeiro, né? Que é você olhar e falar, tá bom, as empresas não precisam ser só coisas físicas, elas podem ter produtos digitais, que aí, né, como o Luciano bem comentou, muita gente fala, produto digital significa só um aplicativo. Não, não é um aplicativo. Ele pode ser, claro, um aplicativo para muito mercado, mas ele também, no fim das contas, é como a gente gera experiência de valor em cima da nossa marca para aquele usuário final, né? E acho que, na minha experiência, eu trabalhei em muitas empresas que passou por essa transformação, e aí eu acho que eu posso dar exemplos de banco. Acho que banco passou muito por esse momento, seja porque quis ou porque foi forçado também, né? Afinal de contas, grandes fintechs começaram a aparecer, e nessa época eu vi que o banco começou a entender que precisava, sim, olhar para o cliente final, não só como ter uma agência em cada esquina na rua aqui que você está saindo do trabalho e precisa ter uma agência com um monte de gente para você fazer um saque, para você fazer um depósito, para você fazer um empréstimo. Mas sim que eles precisavam investir muito e ter um produto que permitisse a pessoa fazer isso sem falar com uma pessoa. E aí vem a pergunta, como que você mensura isso? Como que você vai entender se a pessoa que está lá na ponta está, de fato, usando o produto como você imaginou? E aí é onde eu acho que veio a grande questão do Product Analytics, que é a necessidade de ter uma tecnologia que você pode implementar e traquear, que a gente fala, né, traquear dados, olhando para cada ação que esse usuário está fazendo na plataforma, e a partir disso você entender, meu usuário de fato está chegando onde eu queria que ele chegasse? Ele está de fato conseguindo, nesse caso do exemplo do banco, conseguindo fazer um empréstimo sem precisar falar com ninguém? Gerar um cartão, ou quando a gente fala de outros produtos, né? Quantos produtos a gente tem hoje? E aí eu acho que, olhando para essa trajetória de mercado, esse movimento começou a chegar cada vez mais forte. Eu acho que lá atrás, aí há uns 5 anos atrás, ainda era muito centralizado na área de dados, né? Ou seja, qualquer ferramenta que surgisse com dados, ele precisava surgir no time de dados. E que ficava embaixo de TI, né? E que ficava dentro de TI, ou seja, nunca estava muito conectado com o negócio, com responder uma pergunta de negócio, né? E aí é onde eu acho que veio esse movimento de surgir, tá bom, agora talvez faça sentido esse time de dados não estar dentro de tecnologia, talvez a gente deveria ter pessoas olhando para produto, que não são gerentes de projetos. Gerentes de projeto fazem parte, né? Afinal de contas, gerente de projeto precisa estar no dia a dia gerenciando,
o sucesso daquele projeto, mas a gente precisa ter alguém olhando para o produto, a gente precisa ter alguém olhando para dados, a gente precisa ter alguém olhando para o design e a experiência que esse cliente vai ter. E, obviamente, o time de tecnologia que vai desenvolver esse produto, que aí tudo isso junto você consegue olhar para a jornada do cliente. Então, de forma resumida aqui, é o produto que vai te permitir analisar os dados de comportamento do seu cliente. Pô, se esse daqui é o primeiro podcast dela, eu sou um panetone, mano. Não. E ainda tem Tá maluco. tem aquela grande situação, né, Luciano, que os convidados não sabem. Mas vocês não estão ligados, os ouvintes estão. Se vocês ouvem, vocês estão ligados também. Com aquela dica, né? Aquele momento, né? Vamos pegar. Mas quando a gente faz essa primeira pergunta, dependendo da maneira que você responde, você desbloqueia o presente. Pô, e você desbloqueou. Olha aí, Aí, olha ó. que bom, cara. Já Se ganhou você o presente. não tivesse respondido bem, a gente ia segurar mais A tempo gente ia aqui. segurar até. Então já tô bem já nesse primeiro podcast. Obrigada. Pronto, mimos desbloqueados. Aline, muito obrigado. É por isso que você me colocou para Aí, responder tá a primeira, né? Mimos. Olha aí, Esse livro dizem que é bom, hein? Olha, eu vi na entrada e pensei, queria ter Dizem esse que é livro bom. aqui. Na lista de ferramentas tem uma que vocês usam e conhecem pouco. Eu já tenho, comprei, Aí, ó. pedi assinatura, dedicatória, então esse daqui eu vou revender no escritório. Não, a minha vai ter dedicatória. Boa. E queria dizer que esses adesivos são o máximo, inclusive tem Thank no meu you for your notebook. opinion, né? Teve uma briga Boa. para pegar uns adesivos quando você O pegou, bom, eu já gostei agora mais de tem o meu. você, porque se chamam de adesivo. Aí eu fico até um salve pra Carolina Nicolini que chama de colante, porque ela tá vivendo errado. Colante não, É, né, então, obrigado. gente? Só Obrigado. existe em Que uma bom. Mas cidade daí a do gente Brasil. pode chegar no assunto do bolacha e biscoito Não, esse aí não também, precisa. mas Aí, vem, tá eu escrito vou no deixar pacote o pra quê? lá. Não, isso aí a gente nem precisa Quê? O que entrar. tá escrito no pacote do Não importa o biscoito? que tá escrito, o Biscoito. que importa é o que Ó. a gente vai comer, que é bolacha. Eu não vou entrar nessa discussão aí, porque Tá, deixa o pra lá, porque aqui paulista são inventou- carioca. o paulista Estou no inventou Rio. um quiosque que tem um monte de shopping, que é Le Biscoité, não é Le Bolaché. Então aqui, ó. Olha, está eles são os melhores. também. Então, e é biscoito aí. O próprio biscoito. paulista se corrigiu. Mas, voltando aqui, eu acho que tem um ponto interessante do que ela falou, que é em cima não só da mudança dessa criação dessa área, mas de pensar na área de dados como uma vertical, que é o que a gente sempre fala, mas a mudança de mentalidade, né? Da gente entender que não é só analisar os dados do consumo, e sim do, pô, eu preciso de uma nova funcionalidade. Eu acho que isso é o grande diferencial, né? De Exato. você orientar de fato a funcionalidade de acordo com os testes que você vai executar. E eu os acredito experimentos. que a Aline bateu num ponto que aí eu jogo pra vocês dois pulverizarem aqui o debate, que é, a Aline falou, pô, eu sou de Digital Analytics há algum tempo, né? Na época que eu comecei era Web Analytics, ponto. Até eu tenho um amigo nosso, que é Horácio Soares, que ele vive zoando a gente, falando assim, pô, sabe qual é o único problema dessa frase que vocês têm, que o Web Analytics é mais com gráfico bonitinho? Aí eu olho, pô, tinha que ser web e mobile. Eu falo, pô, na época que eu comecei a trabalhar não tinha essa porra de mobile. É verdade. Pô, eu trabalhei num e-commerce que teve o primeiro e-commerce mobile. Pô, sou um dinossauro também, então não tinha essa porra de mobile. Ai, que bom que não sou só eu. Tamo junto. Tamo Eu já junto, levantei né? essa pra você não ficar Ai, que bom, sentindo mal. já me senti melhor. Então, era Web Analytics. A gente até passou a chamar de Digital Analytics, porque engloba um mobile junto ali e já. tal. Super. Só que agora a gente vai vendo que tem Product Analytics, Market Analytics, Digital Analytics, What the fuck Analytics. Vocês podem dar uma contextualizada pra galera quais são as diferenças, por exemplo, de Product Analytics para Marketing? Porque hoje, eu juro pra vocês, tá? Me sinto um tiozão fazendo essa pergunta, mas é uma pergunta mais minha, acho que do que os ouvintes. Porque hoje em dia tem um Product Marketing Fit, o Product Marketing Analytics, o PM, que é o Product Marketing, não é mais o Product Dentro da área Management. de UX, tem mais 15, Puta que o pariu. 15 atribuições Eu que são fico de perdidão. dados. Então eu queria que vocês dessem ajuda, não só pra mim, mas eu tenho certeza, para vários outros curiosos e curiosas que estão ouvindo a gente. Qual a diferença de Product Analytics para Marketing Analytics, para Web Analytics, para Digital Analytics? Contextualizem pra gente aí. Não, ótimo. Isso é um ponto que várias empresas, quando chegam para trabalhar com a gente, estão passando por esse processo de transição, como a Aline falou. E tem muitas empresas que já são nativas do digital, né? Então, o que a gente sente que acontece muito é que, tentando resumir, no começo da jornada do usuário, a gente vai ter marketing, web analytics ali, trabalhando muito com a aquisição, atribuição, de onde esse usuário veio, qual a origem dele, que campanha, que medium, enfim, temas gerais do topo do funil, digamos, né? E o Product Analytics, que ele, na jornada, ele está um pouco mais à frente, que seria o engajamento real com o produto. Ou seja, focado mais em métricas de engajamento, retenção. Então, seria Web Analytics e Marketing Analytics traz, né, para dentro de casa. Aquisição. Dentro de casa, a gente vai trabalhar com Product Analytics. Agora que essa cara chegou, Exato. essa pessoa tá dentro do meu produto, eu preciso olhar o produto. Exato.
Só que aí tem um grande ponto que, às vezes, esses times atuam muito de forma independente e isso não é para o bem comum da nação ou do produto, porque, no final das contas, é o mesmo usuário, né? É o mesmo usuário em fase diferente da jornada. Então, é muito importante que a gente entenda isso como fases diferentes, mas da mesma jornada, que aí cada um vai ter sua contribuição em um momento ali, mas no final tem que mais somar esforços, né? Garantir que a gente está atingindo o mesmo grupo de usuários em fases diferentes, com propostas diferentes, mas a gente está todo mundo jogando no mesmo time, né? Não tem times independentes, tem que ter uma integração, a sinergia entre os times. E aí é por isso que nesse caso precisa de alguém para poder governar isso, porque quando você chega em determinadas empresas e aí você vê que o cara tem uma visão de retenção e tem uma visão de aquisição, o ponto que é o principal problema é que eles estão vendo dados diferentes na maioria das vezes. Então por isso que eu falo tanto de dados como uma vertical, não é só porque eu quero ganhar dinheiro não e quero ter emprego para minha vida. Mas é bom, é bom. É importante, né? Mas é porque tipo precisa governar esses dados. O que a gente pega muito dos nossos clientes é esse cenário onde esses silos vão sendo criados meio que como puxadinhos, sabe? E aí não tem ninguém para poder governar. E aí quando você chega num determinado momento, os dados que batem em aquisição, eles deveriam bater em quantidade de usuários dentro da área de retenção. E isso não se conversa. Por isso que a gente fala, eu queria só pegar esse gancho, porque acho que por isso que a gente fala tanto de ter alguém para poder governar toda essa estrutura, porque se a gente não tiver alguém para governar tudo isso, fica o time de produto olhando para um lado e às vezes as metas não estão sincronizadas, elas deveriam estar sincronizadas de alguma forma, entendeu? Porque não dá para a gente considerar uma meta de retenção sem considerar que, pô, novos usuários estão entrando e aí novos usuários têm um processo diferente de usuários recorrentes, então tem que estar tudo muito mais interligado e por isso dados como uma vertical, né? Não como um silo só. Não, e eu acho que quando a gente fala de nomenclaturas, né, de por que a gente tem Web Analytics, Product Analytics, eu acho que o Digital Analytics é meio que o resumo de tudo isso, né? Eu acho que é você conseguir usar diferentes plataformas que vão estar em diferentes etapas da jornada desse cliente e, no fim das contas, tudo isso se engloba em você entender o usuário de ponta a ponta. É isso. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo são as pessoas ficando confusas no meio disso tudo. E eu acredito que tem duas situações que acontecem muito fortes no mercado que a gente pode ajudar a debater um pouquinho aqui sobre e ajudar a galera. Que é, se a gente for separar de novo aqui, vamos botar Marketing Analytics e Product Analytics. O que seria tipo o escopo ou a métrica importante para cada área que eles olham, que as pessoas olham? Por que eu tô perguntando isso? Porque, cara, no dia a dia eu vejo muita pessoa de produto falando, não, porque o CAC, eu falo, pô, mas CAC é um negócio de aquisição, meu irmão. Você é de produto, porra. Tu tinha que estar olhando o produto. Aí eu vejo o cara de marketing. Não, porque o nosso churn... Tu é de marketing, meu irmão. Tu tá preocupado em trazer gente, reter outra área. Eu posso estar viajando, mas eu entendo que existem métricas que são as mais relevantes para cada área. E por que eu tô perguntando isso? Porque eu sei que, lógico, as áreas podem conversar e trocar entre si, mas a responsabilidade de cada um é diferente. Quem tem que estar olhando tal coisa e pensando nos esforços e ações para aquilo é uma área. Como é que vocês poderiam ajudar a gente a entender, talvez, essa separaçãozinha aqui em métricas? Pô, olha só, acredito que se você é de produto, tu tem que estar mais preocupado com essas aqui, e você é de marketing analytics mais preocupado com essas aqui. Porque no dia a dia eu vejo que existem ferramentas separadas, muitas vezes, métricas separadas e métricas que convergem e que cada um olha de um lado diferente, aí um entende, eu brinco isso toda hora. Se você fala para uma área de dados, SQL, o cara vai falar que é banco de dados. Se tu fala para inbound, ele vai falar que é Sales Qualified Lead. É um ótimo ponto. Se os dois estiverem na mesa, o que a gente tá falando? E a conversa roda por 30 minutos até eles descobrirem que estão falando de coisas diferentes. Sim, então, como é que a gente poderia separar isso aqui do produto e do marketing analytics aqui? Eu acho que é um bom ponto que você trouxe. E aí eu queria trazer duas perspectivas, né? Uma sim, de fato, eu acho que cada área tem suas métricas, e aí quando a gente olha para marketing, de fato, eu acho que eles estão muito focados em aquisição do cliente, em retenção desse cliente depois, em garantir geração de leads, evitar que a gente tenha muita perca de leads dentro da jornada desse cliente. E aí passa do marketing, né, esse lead qualificado, tudo mais, ele vai para vendas, passa por um processo. Quando a gente olha para produto, de fato, é um time que está muito focado em métricas dentro do produto, ou seja, funil de conversão, quanto tempo
entre uma etapa e outra, esse usuário está demorando para converter. Seja qual conversão for. Né? Seja qual conversão for, entender quanto tempo ele demora, qual que é a jornada que esse cliente está fazendo, será que ele está vindo da minha homepage, que é a minha página que eu estou investindo mais em trazer audiência e banners e tudo mais, é de fato onde o cliente tem mais experiência e começa a sua jornada, ou na verdade a maioria está vindo de uma campanha específica de um canal no Instagram. Ou seja, eu estou investindo tanto esforço em trazer aqui o time de marketing com produto para ter uma homepage legal, com um menu legal, mas na verdade o cliente não está nem olhando para isso, ele nem chega nessa página. Como que eu posso olhar para isso? Mas por outra perspectiva, e aí eu acho que entra um conceito aqui de North Star Metric, né? Que é, eu vejo muitas empresas separando demais essas métricas e separando demais os seus objetivos por área. O grande problema disso é que você passa a ter times que estão olhando só para o seu quadrado. E ele não sabe exatamente qual que é o impacto que uma campanha ou um investimento em um canal que ele fez ali no marketing, o quanto isso impacta na qualidade de usuários que chegam no meu produto, a ponto de eu conseguir atingir uma conversão melhor no produto e provar que meu produto também está sendo fonte dessa receita. Então, eu acho que muitas empresas, o que elas estão fazendo muito hoje, e eu falo até por Minders, né, que a gente está fazendo isso muito hoje, todo mundo deveria estar olhando para uma métrica principal. E todo mundo deveria estar olhando, no fim das contas, para o que gera receita para aquela empresa. E a partir disso, você começa a quebrar... Por que não está gerando ou por que que não está está gerando. Exatamente, para você conseguir conectar os pontos. Porque eu acho que quando você separa demais as métricas e separa demais os objetivos, cada um está sempre olhando para o seu quadrado, ninguém sabe exatamente qual que é o impacto que cada um dá. E você vê isso muito no time de tecnologia, né? O quanto já trabalhei com o time de tecnologia que às vezes nem sequer chega para ele qual que é o objetivo daquilo que ele está implementando. Às vezes não. Às vezes tá, eu fui educada. Nunca. Nunca, né? Eu sei. E aí eu acho que entra esse ponto de por que a gente não traz os times para perto do negócio? Porque a gente separa muito, né? Tecnologia e negócio. E aí time de tecnologia tem pavor de chegar perto do time de negócio, porque é o time que só vai demandar. E enquanto isso, eles estão otimizando 1 milissegundo o carregamento do login. Exatamente. E o time de negócio tem pavor de ter que falar com tecnologia, porque não sabe como falar com o time de tecnologia, e no fim das contas, não é priorizado as coisas que é demandado de negócio. Mas se todo mundo olhar pro fim, a gente está falando da mesma coisa. A gente está criando um produto que é para fazer com que a empresa cresça mais, com que a gente tenha mais usuário, que a gente tenha, enfim, um brand melhor. E o time do marketing está contribuindo para isso, o time de tecnologia está contribuindo para isso, o produto está contribuindo para isso também. Então, eu acho que tem esses dois pontos de vista de olhar. Eu, na minha opinião, acho muito importante que toda empresa esteja olhando para uma métrica principal, para um North Star, porque a gente deveria estar mirando, no fim das contas, para receita, ou enfim, que é o objetivo da empresa de aquisição, todo mundo deveria estar olhando para isso e ter lideranças muito bem preparadas que saibam mexer com dados, que consigam entender como mexer com esses dados para quebrar essas informações e direcionar a equipe para a gente atingir o objetivo final, né? A diferença de você agregar trabalho e agregar valor, né? Então, times de tecnologia agrega demanda, né? Então, é óbvio que ele fica puto com o time de negócio, ele não entende o porquê aquilo está sendo gerado, e é foda, porque aí na maioria das vezes, quando você pega esse tipo de cenário, os times de tecnologia são fábricas de pastel, né? E aí o cara pega a demanda, não está preocupado com aquilo e entrega aquilo que não agrega valor nenhum para o negócio, né? E é o grande problema, né? De você agregar o seu trabalho versus você agregar valor. E aí é foda, porque essa discussão ela vai muito longe, porque eu não consigo entender qual foi o momento em que a gente dividiu a área de negócio e a área de tecnologia, porque no final das contas está tudo dentro do mesmo balde, tá ligado? Não tem dentro de um balde, tu não consegue separar um compartimento, é um balde, tem tudo ali dentro, né? Então, porra, eu não consigo entender qual foi o momento que a gente chegou nesse cenário onde, peraí, eu sei qual foi eu vou dividir aqui a área de tecnologia da área de negócio. Eu sei qual foi o momento. Por favor. Quando alguém falou assim, não aguento mais, então você vai pra lá, eu vou pra cá, foda-se. É tipo o Sasuke e o Naruto, né? Tipo assim, eles nasceram, foda-se. São irmãos, mas se odeiam, tá ligado? Foi garantido e caprichoso, ó. Vai pra lá, você é azul, eu sou vermelho, foda-se. Depois a gente tem uma coisa em comum, carnaval. Agora cada um depois que se foda. É foda. Acho que é tipo isso. Tem uma coisa em comum, que é o negócio. Resultado. Mas você faz do teu jeito, então, mas é que e a gente converge por uma mesma coisa. Então, mas é que nesse cenário que a gente tá desenhando aqui, não tem o que é o comum.
Porque, tipo, o time de tecnologia, ele tá pra entregar a funcionalidade, não pra poder entregar valor pro negócio. Sacou? Quem tá mais próximo de conseguir entregar valor? Quem tá com a mão no código-fonte. Só que o cara não é brifado, ou ele nem entende o que ele entrega é aquilo, é o que você falou. Tem um meme no Twitter lá que fala, né? O time de No tecnologia... X e não existe mais no Brasil. Ah, eu sou velho. Eu gosto de... Eu tô No de meu tempo. Eu tô de preto aqui porque eu tô de luta. Mas tem um meme que era assim, o time de tecnologia se vangloriando porque o time usou 100 milissegundos do login. Aí vem um designer, muda a cor do botão pra verde e otimiza tantos por cento da taxa de conversão. Tipo assim, quem tá gerou mais agregando mais resultado, valor, tá ligado? Pro negócio? O designer naquele momento. Mas o problema é que, tipo, e aí vem o papel do Product Analytics para poder amarrar aqui, porque é esse cara que vai brifar e vai editar quais são as funcionalidades que agregam valor para o negócio E para que que elas sejam deveriam ser desenvolvidas. priorizados em cima disso. Né? Exatamente. E aí, e são? Essa é a minha pergunta agora. Pô. Aí agora eles que respondem, eles que são Nossa missão, eles não pegaram essa ainda, né? O que a gente faz aqui no nosso podcast é trazer perguntas que a gente não sabe a resposta, mas que tem pessoas que sabem. Exatamente. Ah, E é mas meio que a isso que é uma consultoria conversa gratuita. que agrega, É né? uma consultoria gratuita pra gente. isso É aí. você fazer troca, porque eu também tô aprendendo aqui com você. Então, Mas eu acho que tem um ponto muito válido que já foi mencionado aqui em diversos aspectos, que é a gente trabalha com amplitude, aí quem tá fazendo drinking game, amplitude, primeira vez. E amplitude hoje tá evoluindo para esse lado de Digital Analytics, para pegar os dois lados, mas o grande ponto é ter tudo dentro da mesma ferramenta, porque às vezes a gente tem Web Analytics e Marketing Analytics de um lado, em uma ferramenta, E Product em outro. Product em outra, realmente elas não vão conversar, você vai ter que setar Forma ali... de medir diferente, Exato. métricas diferentes. Os números nunca vão bater, apesar de Perfeito. você achar que está olhando para o mesmo cenário, os números não vão bater. E aí tem a benfeitoria de você ter tudo isso no mesmo lugar, né? Que você divide muito bem o limite. Então, por exemplo, você perguntou o que é a métrica importante. Métrica de Marketing Analytics vai ser como o que eu estou gastando para adquirir esse cliente, né? E por onde ele está chegando, por onde ele está vindo, qual é o canal que está funcionando mais. CAC, ROI, ROAS. Exato. Você vai atribuir ali uma métrica de conversão principal, Perfeito. vai ter microconversões ao longo da jornada, você vai ter uma métrica de conversão principal, pode ser um cadastro, por exemplo, Aham. alguma coisa do tipo. A partir dali, entra produto, beleza? Aí você vai seguir na jornada, você vai ter ativação, você vai ter engajamento, monetização lá na frente. Mas o grande ponto positivo de você ter tudo na mesma ferramenta é o quê? O atributo que eu estou utilizando ali, eu estou utilizando o atributo de campanha, né? Com a campanha que está funcionando mais. Ele vai influenciar na minha métrica de conversão ali na parte de aquisição, mas eu também posso levar esse atributo para analisar a retenção lá na frente, que é quem veio do Instagram versus quem veio do X, né? Rest in peace aí. Quem veio de cada uma das redes, como é que isso afeta a retenção que eu tenho depois de 6 meses no meu produto? Então, eu sei que a galera do Instagram, porque eu estou Legal. investindo mais, eles têm uma meta melhor de aquisição, estão rendendo melhor ali na aquisição, mas, sei lá, aí é uma questão mais de analisar qual é o anúncio que está trazendo e tal, mas ele não me ajuda a reter tanto. Versus o canal do Twitter, que foi uma campanha específica, que aí sim tá me ajudando a reter e fica mais tempo no produto. Aí eu levo os dois times, né? Boto na balança e levo ali. Tá funcionando no que a gente chama de aquisição, mas ali para retenção não tá funcionando tanto. Vale reavaliar a estratégia, como é que a gente vai lidar com isso, Boa. entendeu? Mas todas as coisas, né? Levando o mesmo Perfeito. cliente na mesma jornada e pegando em fases diferentes da Perfeito. jornada dele ali, o que é que você vai dar mais atenção. E aí, Luciano, sabe o que é o grande momento desse ponto que o Bruno e a Aline estão falando? Tu abre a amplitude, tem lá os relatórios, aí tu vai analisar. O que tu faz? Tu pega a caneca aqui assim, ó, toma ali um golinho, aí tu fala, porra, agora sim, que tu não tem como fazer uma análise dessa sem um café na mão. Exatamente. E a gente tem o melhor café na mão, e esse aqui, inclusive, é o melhor sabor, que é o que eu mais gosto. E agora eu deixei Arara. aqui para eu sempre militar a favor do Arara. Então, Coffee Mais, nosso patrocinador aqui, de fato entrou nas nossas vidas, e a gente, né, faz com que todo mundo consuma um café diferente, não, sem gosto de queimado. Inclusive, darei aqui uma salva de palmas para os senhores, ó, Bruno e Aline, parabéns para vocês que tomaram o expresso sem estragá-lo. Sem botar açúcar. Sem botar açúcar no exatamente. adoçante, mas parabéns. Então, o Coffee Mais, nosso patrocinador, não tem só café aqui, esse aqui é o Drip Coffee, tem café em grão também, e tem
para sua cápsula Nespresso, inclusive o sabor que o Gustavo gosta bastante é o Super Crema. Intensidade 10. Cada um com a sua droga. Não, Mas tem aqui o link na descrição para você poder garantir Crema 15% e quem comprar acima de R$ 99 ganha o quê? ganha simplesmente uma prensa francesa. Drop the Pô, mic. tu já vai comprar o café. Tu ganha a prensa francesa. Na moral. Pode fazer o teu café. Esse é o próximo brinde que a gente vai ganhar com a próxima pergunta? Sim. Boa. Não, esse é no próximo podcast, né? Aí no próximo. Tá, no próximo eu vou cobrar. Eu vou mandar Ok. meu endereço, O vocês Thiago, É, o Thiago já da vou Coffee Mais, deixar. manda a prensa logo aí pra gente. Mas ó, Coffee Mais tá aqui o link da descrição. Compre o café, o Super Creme Intensidade 10 eu não tenho nem pra dar pra vocês, porque ele não chega no estúdio. É igual a Arara, só tem esse daqui no estúdio. tem o resto é um tudo lá em casa. desvio. É porque tem um desvio, ele chega na nossa logística, ele chega na minha casa. Cai do caminhão. Aí eu tenho que abrir as caixas Caminhão pra poder virou. ver se tudo chegou. Aí, ó, pluf, eu já pego a taxa do Eu Sei. Sim. Que aí eu sei que tem Super Creme, eu já separo. Eu trago pra cá, mas não tem Super Creme, infelizmente. Próxima vez eu Que trago pra pena. vocês É provarem. um convite pra almoçar em sua Tá? casa. É! Fechado, tá combinado, aceito. Voltando ao nosso ponto aqui, vocês tocaram sobre amplitude. Amplitude hoje, quando a gente fala, inclusive a dica aí, tá? Você pergunta pro ChatGPT assim, ó, qual a principal ferramenta de Product Analytics? Ele fala amplitude, tá? Aí. Olha Viu? só. Top E de vocês mercado. mencionaram aqui a amplitude, eu queria justamente bater nesse ponto, tá? A gente fala muito da amplitude como ferramenta de Product Analytics. E o que que a gente consegue ver dentro da amplitude e quais são os diferenciais dela frente a outras ferramentas? E aí eu quero dar um salve aqui, muito rápido, porque a gente usa a amplitude, versão free, na nossa plataforma, no ambiente logado do Prime. Então, primeira salve pra galera aí, 2 salves, né? Número 1, tem curso de amplitude no Prime. Tem mesmo. E 2, você pode usar a versão free. E a versão free não é questão de limites, é questão de relatório. Por exemplo, quando você começar a evoluir sua análise, você fala, deixa eu ver um relatório de cohort, a ferramenta vai deixar você criar tudo. Na hora que você falar salvar lá, opa, seu barriga paga o aluguel. E aí você vê lá que não é caro, inclusive, é super acessível e dá para você usar um relatório de cohort, por exemplo, tem o Amplitude Experience, tem outras coisas que você vai evoluindo suas análises, você pode usar, mas versão free já te atende muito. E uma das coisas que a gente implementou na versão free foi o User ID, para poder identificar os nossos usuários ali quando se logam dentro da plataforma e entender essas informações. E, cara, a gente começou a ter respostas de perguntas que a gente não tinha antes com outras ferramentas, como, por exemplo, o Google Analytics. Sendo muito honesto, de maneira bem simples. Assim, porque numa outra ferramenta eu ia ter que jogar com um BigQuery para não sei o quê. É. E dentro da Amplitude eu consegui De um ponto de vista da interface, né? Isso, Você não direto precisa ali dentro. colocar nenhuma outra tecnologia embarcada num projeto para você Que, por poder conseguir exemplo, consumir esses A dados. gente criou uma dimensão personalizada dentro da Amplitude, que é se a pessoa entrou na nossa plataforma pela primeira vez, até 30 dias a gente entende que ela é um cliente novo. Então a gente criou isso lá. E aí a gente conseguiu separar por segmentos, quem é novo, e entender quanto tempo a pessoa leva para assistir o primeiro vídeo. E quanto tempo que a pessoa leva para gerar o primeiro certificado. E a gente não tinha essa resposta em 3 anos de empresa, a não ser que a gente fizesse o nosso lake e tudo mais, papapá. Então eu sei que essa é uma funcionalidade, por exemplo, pra gente que é ensino, que ajudou pra caralho, porque eu tenho o meu aha moment ali, que tem que ser em 7 dias, senão o cara vai lá e cancela o meu produto. E aha moment pra galera entender é o teu momento uau ali do produto, que a pessoa olha e fala assim, porra, eu vi valor nessa porra. Eu vi valor nessa parada porque, porra, agora resolveu um problema pra mim. Então a gente tem que construir essa trajetória em 7 dias pro cara não cancelar, pra menina não cancelar, porque ela tem esse direito. E a gente viu que a pessoa demora a dar play no primeiro vídeo em 2 horas. O problema depois é a consistência disso. Então a gente foi começando a ativar e melhorar a experiência do produto em cima disso. Pô, e usando a interface sem muito desespero, sacou? Sim, sim. Com 2 implementações um pouquinho mais avançadas, vai, que é o User ID, que é esse código exclusivo do usuário, e a dimensão personalizada para identificar que ele é novo. Mas fora isso, a gente conseguiu usar a interface muito bem ali, super simples, o curso do Prime ajudou, e aí a gente conseguiu usar e começar a responder dúvidas do nosso produto, que ajuda a gente a melhorar a experiência do produto e melhorar a retenção dele, principalmente, né? Sim. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso, porque eu vejo que as pessoas elas não necessariamente conhecem isso, e tudo começa pela pergunta, né? Que é o que você quer responder para poder a ferramenta não é mãe de Ná, que vai prever o que você quer, né? Sim. Esse caso do Prime eu acho que é excelente para começar, porque mostra até o poder de funcionalidades que você já citou aqui, por exemplo, como cohort, né? Eu tenho esse parâmetro ali que eu vou identificar esses usuários novos, mas também eu posso sair da esfera de só analytics, de, pô, tô visualizando ali, Perfeito. tem, sei lá, metade, que estão dando play logo, a outra metade não tá fazendo a ação que eu gostaria. Isso daí você já pode gerar um cohort, que é um grupo de usuários com essa característica em comum, e já mandar para ativá-lo também, né? Você pode ativá-lo através de um experimento, pode ativar através da ferramenta de engajamento, ferramenta de comunicação que você utiliza, mas é muito bom que você vê o poder
das análises, saindo ali da só visualização, indo para ativação, né? Ou seja, gerando realmente um Eu resultado. respondo isso e ainda consigo usar pra alguma coisa, né? Não é só Exato. respondi que a pessoa leva 2 horas pra assistir o primeiro vídeo. Pô, legal. O que eu faço com isso agora? Aí fica você, Luciano, parado. Mas eu queria só dar um salve rapidinho, porque assim, não funciona o cohort no Google Analytics. E aí Isso. fica aquela porra toda cagada. Você pode explicar como na amplitude funciona? E o que é cohort? e o que é o Falou mais ou cohort, menos, mas acho que é legal. Não, perfeito. Cohort, para uma definição bem simples e rápida, é o quê? É um grupo de usuários que tem alguma característica em comum. Por exemplo, todos os funcionários da Métricas Boss tem um grupo largo por trás das câmeras aqui. E tem agora o cohort de usuários que estão participando do podcast. Perfeito. Lucian e Gustavo. Então, você vai pegar alguma característica em comum, inclusive pode enumerar algumas, né? Sei lá, usuários somente da Bahia, usuários só de São Paulo, usuários da região Nordeste, usuários que fizeram cadastro nos últimos 7 dias. Ou que entraram a partir de uma determinada campanha. Exato. Tudo Perfeito. isso vai potencializar a criação desse segmento. E aí, dentro da amplitude, você vai criar isso, que ele pode ficar tanto estático, pode ser um recorte ali do momento, mas ele pode também ser dinâmico. Sim. E dinâmico, ele vai pegando a regra que você criou, ele vai sempre estar atualizando e trazendo novos usuários que se encaixam com essa condição. E aí você pode utilizar o destino do cohort, que é o mais legal, né? Você pode utilizar dentro da própria amplitude para fazer vários gráficos. Então, uma coisa que a gente faz muito é o quê? Você tem análise geral do seu funil de conversão. Você pode fazer o seu funil de conversão baseado nos cohorts de campanhas, por exemplo. Ou cohort de região, alguma coisa. Que você vai ver como está a sua conversão ao longo do tempo, mas para grupos específicos, né? Que aí você pode identificar, pô, tô tendo um drop-off muito grande na região sudeste. O que é que tá acontecendo? Quais são as campanhas que eu tô rodando ali? Tem alguma diferença com as outras e tal? E também eu posso levar para ativação, né? Que aí eu posso ativar com um experimento, posso ativar com teste AB, feature flag, alguma coisa do tipo, mas também eu posso ativar ele a nível de comunicação, né? Então levar para alguma outra ferramenta, disparar. Pô, se eu rodar uma campanha para isso, eu tenho o evento, né? A ação ideal que eu quero que o meu usuário faça, que é ele chegou no Prime, ele tem que dar play na aula. Não pode ficar só ali passeando, rodando o menu. Se ele não fez depois de X tempo, o que é que eu posso fazer para ativá-lo, para levá-lo a tomar essa decisão? Posso mandar uma mensagem, posso rodar um e-mail, posso mandar depois também um teste ali na própria ferramenta, enfim, tem várias coisas que você pode fazer e depois você volta para fechar o ciclo, né? Para não ficar aberto, você volta para a própria ferramenta para mensurar qual foi o impacto que essa ação que você gerou a partir da análise teve. Então fica um ciclo bem completo, né? Identifico o problema ali, gero hipótese ali, corro alguma ação, faço alguma coisa, mas volto ali para o mesmo lugar para analisar qual foi o impacto que aquilo ali teve. E é por esse motivo que o do Google Analytics não funciona, porque não dá para fazer metade do que você acabou de falar. Muito obrigado, eu só queria militar um pouquinho. Não, e acho que até para complementar aqui o Bruno, né? No fim das contas, o que o Amplitude vem fazendo muito forte é que ele está se transformando e vem sempre investindo em ser uma plataforma, um hub de dados. Legal. Onde ele tem o Analytics como uma perna, ele tem o Experiments, né, com a parte de teste AB e Feature Flag. Ele agora também tem Session Replay, para Pô, isso é do permitir caralho. você... Só pra galera entender, tipo Hotjar, Crazy Egg, Clarity. Exato. É você conseguir olhar para onde o usuário está Isso é do clicando, caralho. entender se você está tendo crash. E dá pra você fazer isso segmentando, o que a gente falou aqui agora. Então, Segmentando, ou segmento, seja, o que o Bruno falou, perfeito. pessoas assim, sensado, quero ver só agora o vídeo da galera que veio da campanha tal, nos últimos 7 dias do Rio de Janeiro, pelo mobile e converteu. Aí eu vou lá e vejo Exatamente só a isso, sessão é dessa super galera. poderoso. E tudo isso atrelado a um grande Customer Data Platform, que é um CDP. Né? Ou seja, você consegue ter todas as pontas de jornada do cliente numa mesma ferramenta, consegue fazer todo esse ciclo que o Bruno comentou, de você analisar um dado, chegar numa segmentação, entender o que a segmentação fez, tentar fazer um teste para entender se comportamentos podem mudar baseado em botões, cores, frases diferentes. A partir disso, você volta para olhar de novo para o resultado desse teste. Ah, mas eu quero também pegar esse grupo e olhar como que eles estão interagindo ali, onde ele está clicando mais, qual que é o heatmap disso. Depois eu quero pegar essa segmentação e enviar para uma plataforma de Customer Engagement e comunicar esse cliente. Depois eu quero voltar e olhar se esse cara
tá voltando com a gente. Ou seja, você consegue olhar todos os dados em uma plataforma só. Então, a Amplitude, ele Salva muito. tá se transformando num hub muito grande. E eles acabaram de lançar agora uma feature super legal, que é o Made Easy, que é você conseguir, além de tudo isso, ter uma página principal com métricas padrões dele, ou seja, cada vez mais fácil para o usuário final ter autonomia. E além do AI que ele tem, que Isso basicamente você pode fazer qualquer pergunta ali Isso dos é do eventos e caralho. magicamente os gráficos vão aparecer sem você precisar de um SQL, de uma Isso é outra. codificação, né? Até fazendo um comparativo aqui, só porque eu sei que a audiência também usa o GA e tal. Não tem motivo pra você não usar amplitude gratuita. Você já começa por aí e depois tem um plano Growth também, dependendo do tipo de produto que você tem, você consegue usar de forma muito acessível. Mas tem um ponto que você falou agora sobre o AI, que o Google Analytics tenta fazer isso também. Então ele hoje tem duas funções ali dentro. Uma que você pode pesquisar o relatório que você quer e outra que ele deixa isso meio que pré-moldado para você. Mas não é igual. Porque uma coisa é eu pesquisar o relatório que eu quero, independente do que existe, e outra coisa é eu pegar a alerta que ele me gerou. O que você está falando aqui na amplitude não, é falar, por exemplo, assim, quantas pessoas fizeram isso tal dia pela cidade tal. E ele gera para mim. Exato. Essa que é a grande questão. Pegando, a gente, no processo de trabalhar com amplitude com várias empresas, a gente tem um ponto final ali, que é o ponto de dar treinamento, né? Ou seja, você vai chegar do zero, mas a amplitude já está implementada ali para a empresa, a gente vai fazer uma sessões de treinamento para deixar você apto a responder suas perguntas de negócio, caso de uso ali, né? Então, eu sei que o Gustavo é da área de marketing, ele vai estar muito interessado em informação de atribuição, que campanha está convertendo mais, várias coisas. Então, ele chegou ali nesse treinamento para fazer isso. A gente tem como prerrogativa sempre começar com uma pergunta, né? Então, eu falei, quantos usuários vieram através do Instagram nos últimos 30 dias? É a pergunta que você tem. Perfeito. Eu não vou cobrar que você saiba operar a ferramenta. O que eu tenho lá de função é traduzir sua pergunta. Beleza. Em qual relatório te entrega isso? Exatamente. E agora a Amplitude com a inteligência artificial já está fazendo isso, que ela sabe que vocês vão ter várias perguntas, quem está trabalhando no dia a dia do produto, né? Tem várias perguntas, várias dores, várias coisas. Ele vai jogar a pergunta ali e a inteligência artificial vai transformar aquilo ali numa análise, que é para facilitar esse Amplitude Made Easy, né? Que é valor o mais rápido possível, né? O aha moment o mais rápido possível, porque senão se torna um obstáculo, né? Porque se eu entro ali, já faço a pergunta e já me traz a resposta, eu falo, porra, você sai dali com o aha moment, né? Um ponto que eu queria até que vocês desmistificassem é que a gente está falando aqui, e a gente falou durante muito tempo que Product Analytics ele está muito mais na parte de retenção, mas vocês estão falando de diversos momentos de mostrar que é também para a parte de aquisição, que não funciona só para a parte de retenção, tanto que vocês conseguem ver toda a parte de atribuição. Eu acho que isso é muito importante porque a galera em algum momento acredita que a Amplitude é uma ferramenta que é só para a gente analisar o comportamento do usuário que já converteu, mas ele funciona também muito bem para a parte de aquisição, tanto que a gente acaba utilizando aqui também. Inclusive agora na nova, esse Amplitude Made Easy, nova interface e tudo mais, foi dividido Product Analytics como uma parte, Marketing Analytics como outra. E agora a gente já são tem... dois negócios, Web Analytics e Product Analytics. Exato, e você já Parece tem que vocês têm um usuário aqui, né? Um heavy user aqui. Parece, hein? E aí você já tem algumas análises ali prontas, baseado em alguns eventos padrão que você pode implementar, que você já tem algumas análises que saem prontas ali, né? Porque tinha muito isso também, em termos de, beleza, mas eu já usava antes em outro lugar, certas análises de aquisição, e isso aí é um obstáculo para eu começar a utilizar a Amplitude agora. Então, beleza, você consegue fazer a primeira parte, e o que você fazia também já tudo junto, né? Tudo no mesmo lugar. Eu ia levantar justamente essa bola aqui sobre, pensando em Product Analytics e as empresas e pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente e querem implementar. E vocês já têm experiência, Bruno também, antes mesmo da Minders e aqui na Minders com uma porrada de clientes. O que vocês entendem que é a principal desafio que as empresas têm ao implementar essa parte de Product Analytics dentro das empresas? Vocês entendem que essa dificuldade de ter o all-in-one, um produto todo junto no mesmo lugar, então ter muito ramificado, ou então é falta de entender o objetivo, é falta de definição da North Star Metric? O que é ou quais são esses principais desafios dessa implementação? Boa. Eu acho que eu posso colocar um top 3 aqui, Bruno me complementa. Eu acho que a primeira delas, com certeza, é ter claro o que a gente quer responder do negócio com esses dados.
Afinal de contas, existe aquela famosa frase, né? Ah, já que eu posso traquear, eu vou traquear tudo. Ó, eu gosto de Tudo. falar isso, que tem essa frase tá no meu livro, tá? Olha aí, Que é nem li o livro. mensurar tudo é um ato preguiçoso de quem não sabe o que quer. Drop the mic. Exatamente. Então, ou seja, esse é um grande problema que muitas empresas e muitas pessoas acham que se você tem a tecnologia, você tem que Aline, traquear tudo e pegar todos os dados possíveis, depois você vê o que você faz com e isso. não querendo te cortar, mas já cortando, só pra jogar uma lenha aqui ainda, é que se você ainda paga a ferramenta por quantidade de evento, você mensurar tudo vai ficar mais caro, né? Exatamente. Mas esse é um ponto bem interessante, né? Que eu acho que quando você não também. Já trabalhei em muitas áreas de dados que a responsabilidade dessa conta não é da área Não de é dados, dela, né? é tecnologia. Ou seja, Pode crer, então eu acaba não que tô não pagando a não é uma conta, né? preocupação que eu se tenho for, né? Pode crer. se eu vou aumentar a Pode quantidade crer. de eventos. A minha preocupação como dados, muitas vezes, eu preciso garantir que eu consiga responder qualquer pergunta. Então, para Perfeito. garantir isso, eu vou traquear tudo. É tipo hoje na Mas hora. é que tá, é porque o processo não tá enraizado o suficiente pra Não, você sim. entender que a gente vai chegar porque isso acontece, tipo, Mas é tipo. 10 e 10, tá ligado? Mas é tipo. Os caras- 99,9% das vezes. Mas é tipo o que vai acontecer hoje na hora do almoço. A gente pode pedir o que a gente quiser, que é o Floresta que vai pagar essa conta depois. Exatamente. A gente Oi, pede vai pagar. Floresta, tudo bem? A gente depois só fala, Florestinha, é contigo. Tu que não quis vir, porra. Exatamente. Mas tem um ponto super interessante que a gente bate muito lá, que é você seguir o processo que foi indicado no começo e você levar aquilo ali realmente como a sua Bíblia, né? Não ter negociação, não ter exceção e tudo mais. Por quê? Até tem empresas que começam bem, falando, pô, esse é o problema que eu comprei por causa desse problema, é isso que eu quero analisar, pô. Tô com muita dúvida no meu processo de onboarding, agora eu tô investindo muito em aquisição, onboarding para mim é o mais crítico. Uhum. Beleza, então a gente traz casos de uso do time de onboarding, traz perguntas de negócio dali, faz a primeira implementação, só que você está fazendo a implementação que não é algo só que o time de onboarding que vai usar e não é algo que vai Perfeito. durar os primeiros meses somente. Se você está investindo um dinheiro numa ferramenta desse tipo, o esforço do time e tudo mais, você quer que seja algo que dure, né? Que fique ali por meses, anos e tudo mais. Então, levar essa mesma dedicação que você tem nos primeiros passos para todo o resto é um grande desafio. Porque a pessoa que foi líder da implementação sai da empresa, outra pessoa chega com outras prioridades e dá vazão a certas coisas e quer as coisas muito rápido e não dá para seguir o mesmo modelo. Então, respeite o processo, né? Tenha muito claro ali como é o processo inicial, como é que você roda. Porque também, se você tiver isso aí como o padrão no início, fica muito mais fácil de você falar assim, ó, todo mundo que for usar depois daqui tem que seguir esse mesmo padrão. Porque eu estou usando essa ferramenta aqui como minha fonte da verdade, né? Eu tiro decisões de negócio real, eu estou gerando ações reais aqui. Você não pode chegar e implementar, sei lá, 1 milhão de page view depois. Tem certas coisas que são inegociáveis no processo de implementação Exatamente. de uma cultura de dados. É. A parte de coletar a porra toda é uma delas. É. Ah, eu tô assistindo agora The Bear, aquela série do Pô, do urso, pode crer. Ponto, Muito então. bom. Ele tem isso na cozinha, que cozinha é um É ambiente que é caótico, mas ao mesmo tempo... Exatamente. É um ambiente que é caótico, mas ao mesmo tempo é muito disciplinado, né? E ele tem essa... Você falou agora, eu lembrei que ele tem essa fichazinha de non-negotiables, né? Ó, mesmo. isso aqui eu nem quero ouvir, é o padrão que a gente vai seguir. Yes, chef. E é chefe, exatamente. Não fala não, se Pode eu começar a crer. repetir... É, já- também tô aqui Olha, já. eu já tô gostando disso, É. de coisas E inegociáveis. aí, ou seja, você não pode abrir mão daquilo dali e vai influenciar o trabalho de todo mundo. Então, usou para um, vale para todo mundo. Se todo mundo seguir, claro, né? Mundo ideal, Perfeito. daria tudo certo. Mas a gente tem que ter mais esse tipo de abordagem, né? Com certas Concordo. coisas. E tem uma coisa que é inegociável pra quem tá ouvindo esse podcast aqui, que é saber que vai rolar dia 24 de outubro na Analytics Summit, né, Luciano? Exatamente. E é dia 24. inegociável que esses putos que estão ouvindo não participem. Exatamente, porque a gente vai ter um monte de conteúdo lá, inclusive. Por exemplo, a Exatamente. Aline Onishi palestrará junto com a Meu Tudo dentro do Analytics Summit. Carolina Tô sabendo Nicolini. agora. Carolina Nicolini junto com a Globoplay. Perfeito. Teremos Lucas Pedotti do iFood. Exatamente. Teremos Google. Teremos Teremos Google. Redditor.
Teremos até os temas, Cookless Cogna. Tracking, que a gente nunca viu ninguém falando aqui. Marketing Mix Modeling. Exatamente. Teremos assuntos. Cogna, teremos Tenda, teremos W-Macan, Sim. iFood, Google. Teremos Saci do Tráfego Saci do também. Tráfego, Globoplay, Tsubasa do Minders. Analytics. Pô, você tá maluco? O link tá aqui na descrição. Se você é assinante do Prime, de nada pela moral, porque vai ser transmitido 100% dentro do Prime. Quem é assinante, ó, só pega a pipoca e vai assistir todas as palestras que vão ser, inclusive o evento de 24 de outubro, de 9 da manhã às 8 da noite. É palestra pra caralho. Pra caralho. E se tu não é Prime, não precisa chorar, é só pagar o aluguel, vai ter que pagar o ingresso. Tá o linkzinho na descrição aqui pra você poder assinar aqui o Summit e assistir todas as palestras vão estar lá, ou você assinar o Prime e assistir as palestras, o curso de amplitude, o curso de Product Analytics. E isso é uma boa dica, porque se o cara assina agora, ele já pode ir estudando para ter até dúvidas mais vai ter o complexas chat pro dia, porque interativo. vai ter o chat interativo, onde a gente vai consumir essas perguntas para fazer para os palestrantes. Pô. Então vai ser maneiro você não Analytics chegar Summit, ó. fazendo pergunta básica, sacou? Galera achou que eu ia Tu pode vir dar uma trajado estudada antes. de Summit, porra, coincidência? Não, né? Planejamento, Nada né, é por porra? acaso. Nada é por acaso. Nada por acaso. Então, Analytics Summit, dia 24 de outubro, de 9 da manhã às 8 da noite, diversas palestras. Você que é Prime, só se logar na plataforma, preparar tua pipoca, interagir no chat. E se você não é Prime, clica no link para descobrir o evento, ver todas as palestras, ver a agenda. E você tem duas alternativas. Ou você paga o aluguel, vai pagar o ingresso do Summit, ou tu vai assinar o Prime. Vai descobrir o Summit, mais uma porrada de curso, mais a comunidade e tudo que você tem dentro do Prime, né, Luciano? Exatamente. Aí Isso é você pode... inegociável. É. Isso é Quem negociável. não assinou o Prime até agora, por Lucinha e Gustavo, pode assinar que eu tô lá, tá? Pode crer, tem aula do Bruno lá Olha de aí, amplitude, aula do viu? Bruno, tem aula Pode do Bruno, crer. da Carol. Da Carol. Carol, Tá legal. Carol é figurinha. Não, o cara é repetida fixo lá. aqui. É fixo, né? A Carol tem mais curso lá do que eu, pô. É capaz mesmo, cara. É capaz, capaz. Carol, ela arruma um esquema, né? De vir pra Argentina as 3 vezes por ano pro Rio. É. Não pra São Paulo. É, pro não. escritório da Minders, né? Aí ela fala, É. tô no Brasil. Eu falo, pô, olha pro lado do escritório e cadê você? Não, tô aqui Tô gravando um negócio lá, aqui com o arruma, pessoal. Floresta vem. Aí, nesses momentos, Floresta vem. Aham. Pra comer japa, né, filha da mãe? Ou seja, ele não quis vir com a gente. É, ele não quis vir, É. pois é, eu não quis arrumar intriga. Olha, Floresta, Tá. depois a Longe gente de mim, conversa. mas- Por isso que ele vai pagar o almoço, pô. É, por isso que ele vai pagar o É almoço isso aí. aonde? No japonês. Boa. Voltando aqui pro nosso papo, depois da gente zoar aí, mas de verdade o Summit está aqui na descrição. Eu queria falar ainda sobre as empresas que não fazem Product Analytics. Sim. Quais seriam os primeiros passos, por onde começar? Porque tem muita gente que está ouvindo a gente que possivelmente estava na confusão, por isso que esse podcast ele vem para cumprir esses papéis sobre qual a diferença de marketing, web e tudo mais. Então a pessoa descobriu o Product Analytics e falou, putz, eu acho que eu faço, mas faço pouco. Descobri que até agora, nesse podcast, um puta de um vasto cenário sobre muita coisa que eu posso fazer. E a pessoa ainda não faz. Qual seriam os primeiros passos? O que vocês recomendam para a galera poder começar a implementar Product Analytics hoje, dentro da sua empresa, dentro da sua área? Boa. Eu acho que isso conecta muito com a pergunta anterior, né? Que Legal. é como que... quais são as coisas que a empresa não Perfeito. deveria, que Perfeito. são erros, ou evitar esse tipo de coisa. E aí acho que é o oposto muito disso, né? A primeira coisa é, você precisa ter muito claro qual que é a jornada do cliente e que eventos e que dados é muito importante para você capturar, Uhum. que vão te ajudar a responder essas perguntas. Segundo ponto, e aí acho que conecta com vários momentos que a gente conversou aqui, você precisa ter o buy-in, o engajamento de vários times, porque Product Analytics você não implementa sozinho, felizmente ou infelizmente. Então você precisa ter muita gente perto para que essa ferramenta seja implementada com Uhum. sucesso. Que pessoas são essas? Você precisa ter um time de dados muito comprado com isso. E aí aqui queria fazer um detalhe que eu acho que muita gente que vem do time de dados tem um preconceito de que uma plataforma que grava seus dados na própria plataforma e não está no Data Lake, talvez ela não seja tão confiável. Que para ela se tornar confiável, ela precisa estar no Data Lake. Os dados têm que ser seus, né? E isso é uma coisa que acho que já vem mudando muito. Uhum. Mas precisa mudar ainda mais, porque não é uma questão de que
tá, mas qual que é o meu papel agora? Se Não, mas o meu passar pelo papel... Databricks tá tudo tranquilo, né? Ninguém vai Exato, tocar nos seus se dados. Né? não tá no Não, Data Excel Lake, de não é boa. confiável. Eu faço Não, planilha de Excel, mas o dado é meu. o cara não aceita gravar os dados, por exemplo, na Amplitude, mas passar pelo Databricks tá tudo certo. Né? Exato. Então, isso é uma coisa que precisa mudar muito no time de dados. E eu falo por mim mesma, como uma pessoa que veio de dados, que também pensava muito em algum momento aí da minha carreira de que não, todo dado deveria estar no Data Lake. Só que a partir disso, você começa a pensar, tá, mas se eu não vou ser a pessoa que vou ficar responsável por todos os dados, como eu vou garantir a integridade? Perfeito, né? perfeito. E aí vem um segundo salvo, já que você levantou a bola. Que aí eu vejo muita gente de mercado mesmo, especialista da área, falando, não, os e-commerces, os produtos, os aplicativos têm que entender que eles precisam ser donos do seu próprio dado, então eles têm que construir uma forma, uma CDP própria, um lake próprio, onde eles vão ter tudo isso interno. E por isso, me contrate, que eu serei a pessoa que faria isso pro resto da sua vida, porque você não tem ninguém na sua empresa que vai fazer, papo se ele só não eu quiser vou vender fazer isso alguma pra coisa. você pro resto da vida, você nunca vai poder me desligar, porque não tem Exatamente. ninguém pra me substituir. Exato. É o que vem implícito, tá ligado? Naquele momento do remédio. Sacou? Tipo, As letras miúdas, tá ligado? É foda. Não, e esse é o ponto, né? Porque o time de dados, ele tem que estar para gerar valor para o negócio. Perfeito. E se você tá ali para ficar criando e investindo tanto em construção de data lake, mas isso não te responde nenhuma pergunta, nada vai te servir esses dados, E né? pode até ser utilizado como parte do processo até, porque é muito mais barato utilizar uma estrutura que já tem pronta, Perfeito. e aí você chega num nível de maturidade onde, peraí, agora que a gente já conseguiu implementar uma cultura de dados com custo menor, porque o custo de você implementar não só o custo financeiro, mas o custo em tempo que a gente Sim. tem para poder montar uma estrutura de dados robusta, ele é muito alto. Então, se a gente coloca isso no início do projeto, a gente demora 2 anos para poder conseguir que os dados agreguem valor. Esse é o principal erro dos caras. Sim. Porque os caras querem que no final os dados agreguem valor. Só que se demora 2 anos, pô, vai tomar no cu, né? Concordo. Não, e eu acho essa que- frase de vocês dois, como diria o amigo do Luciano, daria um bom corte. Vamos fazer um corte disso pra soltar na internet. E aí depois. Não, e acho que só pra me fechar aqui, esse ponto da área de dados, só para deixar claro, eu acho que é muito importante ter os dados da Data Lake. Também acho. Não, mas é pelo um amor de processo. Deus, Mas o ponto é, a gente precisa entender que o time de dados precisa ser usado para responder perguntas complexas, para juntar dados de outras diversas fontes e garantir que os times de produto e de negócio estejam autônomos para responder suas Perfeito. perguntas e não demandar que você, Perfeito. como dados, crie mais um relatório, que tenha que fazer vários Perfeito. joins para chegar naquele Senão, de novo, a resultado, gente né? volta àquilo da pastelaria, né? Que a É, gente falou. Tem até, só pra galera, tem um podcast que a gente falou sobre isso, a pastelaria da área de dados. exato. E aí o que acontece? O time de dados fica frustrado porque só fica atendendo demanda urgente de criação de dashboard, não está respondendo Dashboard que análise ninguém de acessa. negócio, mas aí é porque precisa estar no Data Lake, ou seja, você vai virando ali uma bola de neve, E aí né? você vai vendo em várias empresas as áreas de dados sendo muito distantes da realidade, sabe? Quando você conversa com alguém da parte de ciência, da parte de engenharia de dados, os caras se distanciam tanto do negócio que quando você chega até a própria necessidade de nós existirmos, né? Porque assim, não faz sentido se o cara já tem uma área de dados. Então, só que o cara criou uma distância tão grande entre dados e negócio que precisa de pessoas como nós, de ferramentas como as nossas, para a gente poder conseguir agregar valor para o negócio mais rápido. Porque, de novo, vamos começar a montar um lake de dados. Isso não é um projeto de 2 semanas. Não, Isso Sim. não é um projeto de um Perfeito. sprint. É. Isso é um projeto de longo prazo, Não é que que não tem precisa custo ter, né? financeiro inicialmente. Sim. Pô, vamos abstrair essa parte de custo financeiro, joga essa porra toda dentro de uma ferramenta, espera os dados trazerem resultados, que aí a gente utiliza esses Super. resultados. Já é o lance que você falou de comprar os outros times, né? Porque a partir do momento que você ajuda o time de produto a bater meta, ajuda o time de marketing a bater meta, ajuda o time comercial, aí você tá comprando várias áreas na tua empresa com custo muito mais baixo para não, peraí, agora vamos ver se, pô, uma ferramenta como Amplitude disponibiliza a entrada de outras fontes de dados, e aí a gente agora trabalha para poder montar o nosso próprio lake, porque a gente vai buscar agora dados do saque. Uhum. E aí a gente vai agregar outras informações, algo que já existe, que está estruturado. Então, acho que me irrita muito isso, porque a galera cria uma distância e coloca a tecnologia na frente. Sim. E aí tudo vira um machine learning, tudo vira Sim, IA, sim. tudo vira a porra toda. E, E no final, é só medir a porra do comportamento do usuário para tomar e decisão. o que a sacou? Aline tá batendo aqui é junto isso, não é um ou outro, é um e outro. Né? Exatamente. É. Isso. E tem também próprio time de tecnologia, né? Que é outro time que você precisa de muito engajamento. Sim, com Ou certeza. seja, não é só chegar com eles e falar, olha, tá aqui um SDK novo
implementa para mim, tá aqui a lista de eventos, você não explica por quê, você não fala para quê, você só fala que é para ontem, que afinal de contas é tudo para ontem. E você não alinha qual o objetivo que você espera com aquilo também. Exato. E aí você não traz o cara pra mesa pra poder falar de negócio. Eu acho engraçado, porque num determinado momento, a gente fala que as pessoas precisam de negócio, aprender mais sobre tecnologia, e aí todo mundo espera uma puta compaixão do pessoal de tecnologia pra poder ensinar a galera de marketing sobre tecnologia. Mas o contrário também deveria ter acontecendo, Sim, e eu não Perfeito. vejo nenhum pingo da mesma compaixão, Das pessoas de produto, marketing, negócio no geral, trocando essa ideia com o time de tecnologia pra poder explicar, pô. Sim. E sabe o que é uma coisa também, uma coisa muito importante que precisa acontecer é a famosa empatia, né? É isso. É se você lá no negócio é o cara que vai reportar que aquilo deu certo, você tem que você tem que reportar. trazer a galera de tecnologia, afinal de contas você não fez aquilo sozinho. É isso. Né? E isso é um ponto que eu vi muito assim na minha carreira em empresas anteriores, que ter esse time de tecnologia perto, sabendo por quê, reconhecendo esse time de tecnologia na hora que essa implementação acontece, trazendo os nomes deles para, né, Assinatura do reuniões e projeto assinatura. mesmo, é isso. Isso muda completamente a visão deles sobre por que dados é importante, por que aquele evento naquele lugar e com aquele nome, que isso também é importante, é o que Exatamente. conecta com o que o Bruno falou, governança. Se você não tem ali uma governança e um controle também, e o Se você desenvolvedor manda só o coloca... SDK pro programador, e aí fala os assim, nomes tá dos bom, vou eventos vai ser colocar... evento 1, 2, Exato, ou um evento com Foda. nome super complexo dentro do código, e você fala, tá, mas isso significa o quê? Você Exatamente. precisa de né? uma outra tabela só pra entender o... É o depara, né? E aí você Pega vai o fazer o depara do aplicativo, depara. aí você vai ver os screen views do aplicativo, são só os nomes das classes que estão lá no código fonte. Tipo, Nossa, significa o quê, sabe? pavor. Tem que ter tanto essa área de governança dentro dessa vertical para poder jogar isso tudo para frente, quanto comprar os caras de tecnologia sim. E Super. ter o que exatamente você falou, essa empatia do lado contrário. Todo mundo de negócio precisa aprender sobre tecnologia, só que todo mundo de tecnologia também precisa aprender sobre negócio. Eu acho que a reflexão que fica é, você como um cara de negócio, um cara de marketing, tem essa empatia com um cara de tecnologia para, pô, eu vejo muitas empresas fazendo, vamos fazer aqui um talk com um time de marketing para poder ajudar esse QL. Mas quando que essas empresas fizeram o contrário? Vamos fazer Perfeito. explicando tipo, os objetivos de negócio, ou explicando pro cara como é que funciona essa porra de marketing. Porque os caras Sim. estão tão afundados dentro da tecnologia e tem tantos problemas sinistramente complexos ali dentro, que de fato é muito difícil você levantar a cabeça para olhar Sim. o que tá fora. Então, quando que os times de marketing promoveram esse tipo de debate do lado contrário? Mas eu- Todo mundo quer aprender tecnologia, mas ninguém quer ensinar negócio Mas pros caras. aí eu vou trazer um ponto, tá? Sendo muito honesto, acredito que acontece em mais de 90% dos casos. O time de tecnologia acha que o que o marketing faz, o que o produto faz é muito básico, é muito bobo, Sim. é muito simples. Para que ele, Sim, tem muita culpa no cara. deus grego, Sim. deusa, Afrodite, Sim. precise saber daquela merda, sacou? Aí tem um ponto que eu acho bem interessante entre o que vocês falaram, que é, a gente precisa que a discussão evolua, né? Perfeito. Porque o time técnico, ele tá muito acostumado a receber demandas que eles consideram muito Aham. básicas, e aí já causa uma desconexão, né? Pô, tá me Perfeito. pedindo de novo esse negócio super simples, quantas Uhum. pessoas acessaram tal página? Então o ponto é, vamos empoderar essa galera do lado de negócios, marketing, Emitiu o produto, self-service ali. self-service, com certeza isso aí vai fazer a discussão ser evoluída, né? Porque o que eles vão trazer de volta agora vai ser um problema muito mais complexo e que aí é bom que a galera de tecnologia goste dessas quests assim, né? Uhum. Então, pô, eu preciso fazer uma análise preditiva agora. Preciso ver, beleza, já entendi qual é o cenário agora, eu quero ver daqui a 3 meses quem é que provavelmente vai engajar com esse nova feature que eu vou lançar baseado em comportamento que ele já teve. Aí o cara de desenvolvimento de dados, não sei quem vai chegar a essa demanda, não me culpe. E acho que é um ponto importante, porque assim, até pra corroborar o que você tá falando, pra mim não tem que ir direto pro time de tecnologia, tem que ter alguém governando, porque você Sim. vai mandar o time de desenvolvimento fazer uma análise preditiva ou te ajudar a chegar a montar uma infraestrutura para você poder conseguir fazer uma análise preditiva, aí daqui a pouco o time de marketing também faz isso, comercial também faz isso, Sim. e a gente volta para aquele cenário desse self-service analytics não funcionando tão bem. Então tem que ter o estado mínimo, tá ligado? Tem que ter o mínimo ali para poder você conseguir governar esses dados e conseguir Sim, levar isso sim. para 10, 15, 20, 100 anos de Exato. dados ali de legado. Não, perfeito. E aí eu acho que resume bem o que a gente tá. A grande Perfeito. pergunta, né? Que é qual é o mínimo que você precisa para implementar Product Analytics? Acho que a primeira que a gente conversou aqui, a gente está falando de jornada, Perfeito. né? Mapear muito bem a jornada e o que é o mínimo necessário que você precisa para uma primeira implementação. É, levantar Pra você problema. levanta os problemas, levanta as perguntas e a partir disso chega nessa taxonomia básica Uhum. de dados.
E para isso é importante você envolver todas as pessoas, Uhum. né? Incluindo tecnologia, incluindo marketing, incluindo todo mundo, desde o usuário final, porque aí fica claro para todo mundo por que isso é importante. Segunda coisa, engajamento de todo mundo, ou seja, você deixar muito claro a responsabilidade, também o reconhecimento sobre isso e garantir que todo mundo saiba por que aquilo lá é prioridade dentro da empresa, Uhum. né? E terceiro ponto que a gente falou muito é governança desse dado, ou seja, se você não investir desde o começo nessa governança, você não vai ter uma cultura de dados que todo mundo sempre fala que deveria ter. Isso começa ali atrás, no básico do Excel. Uhum. O Excel que no passado eu odiava o Excel, tá? Hoje é meu melhor amigo, mas fazer isso no Excel, ele é tão mais simples. Faz ali no Excel, gera lá um básico de taxonomia. Qual é o evento, qual que é o valor que você está guiando isso, ou seja, é a aquisição, é a retenção, é a ativação, é engajamento, o que seja. Que perguntas de negócio ele vai responder. Isso já ajuda todo mundo a entender que página a gente está. Sim. E no final poupa muito tempo, né? Não é uma coisa que você tá fazendo por capricho. Perfeito. Você tá ganhando tempo lá na frente, né? Porque depois, um ano depois, as perguntas que chegam são perguntas muito básicas, às vezes você não é nem criar análise. Beleza, que evento é esse? De onde tá vindo? Quem implementou? Qual é o histórico que a gente já tem aqui? Várias coisas que é para estabelecer o mínimo ali. Se você já faz isso, menos pessoas vão bater na sua porta. Você vai conseguir se concentrar mais no que precisa ser feito e não vai ficar tanto olhando para trás para desmistificar o que foi criado lá atrás. Eu vou dar 3 salves. Tem um ponto até rapidinho, só para citar um podcast que a gente já gravou aqui falando sobre implementação de cultura de dados, que é uma parada que é maneira, que o Ricardo Capra falou, que não existe processo de implementação de uma cultura de dados onde não ocorra uma guerra no início. Então você vai doer, sacou? Vai ser difícil, pra gente poder não desistir também na primeira fricção que a gente tiver entre esses times. Então fica esse salve. Eu não lembro o número do episódio. Eu ia dar um salve exatamente desses 3 episódios, que é o de cultura de dados com o Ricardo Capra, o de área de dados não é uma pastelaria, com o Lucas Pedotti, que fala um pouco sobre... Um fala sobre cultura de dados, o outro fala como eles implementaram a cultura de dados e essa questão self-service ali internamente. E o terceiro, que era como a área de dados pode estar atrelada e conectada às metas de negócio. Que vai ajudar e complementar mais ainda com o debate que a gente está fazendo aqui. E eu queria, já indo para os finalmente, não o final, mas indo para os finalmente aqui, vocês trabalham na Minders com Amplitude, com Braze, e vocês atendem uma porrada de gente muito grande. Centauro, Nike, Gol, Nubank, Pega Leve, Stone, pra mim lá, entendeu? Tem Pô, uma tô galera... querendo também. Tem Posso mandar um salve ao vivo aqui? Tem uma galera relevante aí. Vai que tu arrumou alguma coisa pra mim. Então salve aí. Eu queria trazer aqui justamente, se vocês pudessem trazer alguns cases. Eu sei que vocês não falem da Meu Tudo nem da Globoplay, porque são cases que estarão no Summit, a galera vai falar depois. Mas se vocês pudessem falar um case ou outro de Product Analytics aqui que vocês conseguiram implementar, para ainda elucidar mais a cabeça da galera sobre esse tema. Então a gente falou muito sobre passos, falou diferença das áreas, falou sobre ferramenta, falou sobre análise, falou sobre possibilidade, falou sobre como organizar isso, agora eu quero montar. E para inspirar mais ainda essa galera, quais são os cases que vocês conseguiram implementar dentro de clientes de vocês ou da experiência que vocês tiveram, isso aqui, usando ferramentas e mexer algum ponteiro ali ou descobrir coisa que a galera não sabia antes? Se puderem complementar pra gente, seria maravilhoso. A gente tem... Não vou falar de Globoplay, né? Tá. Globoplay deixa pro Summit. Eu acho que tem 2 exemplos muito fortes assim que a gente tem. Eu vou falar um primeiro, depois eu deixo pra Aline complementar. Primeiro tem um exemplo da Stone, que é uma galera super parceira nossa, que foi muito legal o caso deles, porque estava crescendo a área de Product Analytics justamente quando o Amplitude foi contratado. Legal. Ou seja, essa é a ferramenta que vai simbolizar aqui todo o trabalho novo dessa área. E foi muito bom porque cumpriu esse objetivo de empoderar melhor os times de produto, negócios, marketing, que não tinham tanto essa visão, dependia muito de uma pessoa que sabia rodar o SQL ali, que ia buscar as análises. Então essa parte self-service foi muito boa para eles. E depois, aí também eu acho que é um case que é muito tenso no coração, que eu acompanhei o processo todo, salve Vilmar também, meu parceiro lá da Stone, que é, eles começaram com o Product Analytics, que você falou, né, que pode ser, como tem muita opção, começou o Product Analytics, rodou um ano muito bem, depois eles evoluíram para o uso da ferramenta de experimentação. Legal. Ou seja, começou pelo app ali, que é criar experiências personalizadas, baseado do que eu já trago da
da ferramenta de Analytics. Ou seja, Perfeito. pô, tem alguma característica muito importante, né? Tem uma contratação que na minha conta já tinha alguns produtos adquiridos ali. Então, a minha home, ela vai ser personalizada para a minha realidade. A home da Aline vai ser porque ela é uma nova cliente que chegou agora. Uhum. Eu vou estar conduzindo ela a ter algumas conquistas iniciais ali, né? Que Bruno, por exemplo, já tem, que ele tem 2 anos de casa. Então, essa junção, assim, dos dois lados, começando com o Analytics, identificando esses grupos e depois ativando-os com a parte de experimentação, feature flag e tal, acho que é um caso muito, muito legal. E tá só no começo, né? A gente tem Boa. muita coisa ainda para fazer com eles, muitas coisas a testar também e expandindo, mas foi algo que começou pequeno, foi crescendo. Hoje a gente já está em outros produtos dentro do grupo Stone, justamente por esse poder do case interno, né? De ir vendendo aquele progresso que você conquistou com o Step by time, step, né? com outros times ali. Ia pedir um favor só para vocês dois, para a Aline complementar ainda. Só vocês falaram bastante sobre Feature Flags. Puder explicar para a galera o que é também? Boa. Feature Flag nada mais é do que você ter a possibilidade de disponibilizar certas features para o grupo específico de usuários. Então, você está lançando um novo processo de onboard ali, né? Você não vai liberar para todo mundo, que você tem que mensurar ainda se você mantém as taxas que você tinha antes de conversão, se tudo sai da melhor forma. Então, se tem uma alternativa ali, vou liberar aqui para 20% da minha base, vou liberar só para a galera da Bahia, salve Bahia. Vou liberar só pra galera da Bahia. E aí você vai fazendo esse rollout progressivo e também sem precisar fazer um deploy novo, né? Que isso é muito forte. Ou seja, o poder tá mais ali no time que tá, digamos, time de produto, que tá liderando esse processo, e não precisa gerar uma nova demanda pro time de desenvolvimento, lançar uma nova versão do app e tudo mais. Boa, fechou. Boa, obrigado pela explicação. E acho que para complementar, um outro case que eu acho que é legal de falar aqui é a Gol, né? Acho que a Gol é um super cliente Inclusive, nosso. foi feito junto de um parceiraço nosso, Pô, Vinícius tá maluco. Piloto, que já gravou com a gente sobre Olha a Gol aí. aqui também. Sim, Gol acho que é um super cliente também nosso, que desde o início a gente veio trabalhando muito com eles na governança de dados, tudo aqui que a gente Legal. veio falando aqui, né? E acho que um marco muito legal que teve na Gol foi o Origin Friday que eles tiveram, que basicamente é o evento ali, né, que é como eles chamam, a Black Friday deles no ano passado, onde o Amplitude foi a ferramenta principal de analytics para eles em Maneiro. real time nesse evento. Ou seja, foi a Irado. ferramenta mais utilizada para de fato tomar a decisão de quantas passagens estão sendo compradas, quantas pessoas estão acessando, quantas estão convertendo, quantos mantiveram no carrinho, Perfeito. e tomar decisões muito rápido ali no dia a dia, com o time inclusive da Minder junto nesse Legal. evento, para justamente suportar dúvidas, análises específicas que o time queria Legal. fazer, gráficos que eles queriam fazer ali naquele momento. E isso acho que foi um marco super legal, Muito tanto foda. para Gol como para a gente. E demonstra Inclusive, só pra galera que a amplitude pode ser usada para aquisição, né? super, É, que e pode ser tudo- usada muito para aquisição. Tudo em tempo real. E esse Tudo ano em tem tempo mais, real. né? Esse ano tem o próximo. Inclusive, é um case, acho que os dois cases eles estão no próprio blog da Minders. É, Então, exato. tem ali um vídeo Vou deixar a legal, descrição com aqui uma, com, também. uma, com uma experiência, mostrando do lado do cliente uma entrevista, que é justamente cases super bacanas que aconteceram, e é isso que a gente busca fazer com todos os clientes, né? É gerar uma experiência não só de ferramenta, ou seja, tá, você adquiriu Amplitude, agora é implementar Amplitude e vai lá, sucesso. É muito mais de acompanhar o sucesso desse cliente, garantir que de fato a gente está gerando valor ao longo da jornada desse cliente, para que não só o que a gente está falando de começar com Product Analytics, mas que a gente consiga ir evoluindo isso Boa. dentro da empresa, e aí por fim tudo isso vai garantir que ele tenha uma cultura de dados muito mais forte dentro da empresa. Perfeito, perfeito. Para vocês não acharem que acabou, a gente agora vai para o momento que para mim é o melhor do podcast, que é um bate-bola. Que eu vou fazer uma pergunta, Ok. eu vou endereçar essa pergunta primeiro para um dos dois, depois o outro responde. Você vai ter que responder sem pensar muito e pode contextualizar. Mas não pode pensar, tem que ser assim, ó, papum. Pode contextualizar. Pode. Ah, Mas você não ok. pode. Não, é pá. Não, sério, contextualiza. sério. Tem Eu vou risadinha. até, para dar moral para você, Aline, que você é a primeira vez que está aqui, eu vou começar pelo Bruno. Ah, Aí depois a gente vai fazendo esse. Inclusive, anota a Bate-bola. resposta dele pro One on One amanhã. É, Já eu vou vou- começar já vou por ele. anotar. Anota a resposta dele por não, porque eu sei que o cara é cantor, ó. Inclusive, se você Pô, não quiser, é possível. se você quiser olhar para a câmera, você pode olhar para essa aqui, que é a sua câmera. Beleza. tá? Essa é minha câmera? Essa é a tua câmera. Essa é minha câmera, Você beleza. pode olhar para ela. Então vamos lá, Bruno. Sem pensar muito. Qual o principal erro cometido ao fazer Product Analytics?
Tentar abraçar o mundo. Se quiser contextualizar, fica à vontade. É isso, a Aline já citou um pouco sobre isso, que é, pô, agora que eu tenho a ferramenta, beleza, abre a porteira, vamos liberar tudo. Não, vai com calma, escolhe um problema pra você resolver. O problema tá resolvido, leva esse outro problema pra outros times e mostra, ó, eu tinha esse problema, eu implementei assim, resolvi assim. Boa. Vai aos pouquinhos, é melhor você chegar com calma ao longo dos primeiros meses do que jogar tudo lá, e aí aquilo ali acaba virando um obstáculo de adoção, né? Fala, pô, tem muita coisa lá, não quero mexer não. Quem implementou? Ah, foi Bruno. Bruno não tem nem culpa de nada. Nunca tem culpa de nada. E pra você, Aline, qual é o principal erro que a galera pode cometer ao fazer Product Analytics? Não entender o negócio. Eu Boa. acho que esse é um ponto que eu acho que eu falei ao longo de Bastante, né? todo o Deixamos todo o firme aqui. podcast, porque eu acho que toda a minha carreira eu aprendi muito que isso era o mais importante, até para minha carreira, Boa. né? Ou seja, para você que está começando aí a carreira, entender no negócio não pode ser a última etapa, Boa. né? Ele tem que fazer parte de todo o seu processo. Então, acho que esse é um ponto que Boa. é importante. Já que você falou em carreira, como se tornar um profissional de Product Analytics? Ótimo ponto. Eu acho que o principal, em uma palavra que eu posso dizer, é curiosidade, Concordo né? plenamente. Você precisa ter curiosidade para entender não só qual é a sua responsabilidade, ou seja, eu como Product Analytics, entender de amplitude, de ponta a ponta, saber implementar, saber o que é uma taxonomia, como é que eu uso, mas eu preciso entender como o time de marketing vai usar isso, e aí a partir disso entender quais são os principais valores e drivers que o time de marketing usa para que, de fato, esse dado Perfeito. faça sentido para ele. Eu preciso entender de tecnologia, ou seja, quantas vezes ao longo da minha jornada eu não li documentações para poder falar a mesma língua do desenvolvedor. Boa. Porque tem um ponto também, né? Boa. Eu falar com o desenvolvedor e eu preciso falar que eu sei o que eu estou falando. Perfeito. Ou Perfeito. seja, eu preciso ler muita documentação para Perfeito. entender como ajudar ali no dia a dia e guiar também para não chegar e falar assim, só implementa isso. Uhum. Não, eu quero ser uma pessoa curiosa que eu sei como implementa, aonde implementa, por que implementa assim, qual que é a versão, se der algum erro, como é que eu ajudo a resolver esse erro, ou seja, curiosidade e proatividade ali, eu acho que é super importante. E por fim, estar sempre atualizado, né? Ou seja, Concordo. esse mundo de tecnologia e dados é uma coisa, a gente já tá falando, era Web Analytics, aí veio Digital, Product Analytics, aí Analytics não sei o que marketing. lá, e Digital É. Analytics, aí ninguém sabe mais o que tem que Perfeito. aprender. Ou seja, esteja sempre atualizado para saber como que o mercado está se Perfeito. movimentando, para que você também não esteja investindo tanto tempo em aprender uma tecnologia que, na verdade, Pô, ela já não está sendo Eu- mais tão usada, eu né? concordo muito com você em gênero, número e grau sobre isso. Inclusive, não é à toa que a gente tem a comunidade para ajudar a galera nisso, né? Tem uma Perfeito. plataforma de ensino, a comunidade, para deixar a galera atualizada o Ah. tempo todo. Pô, E pra você, Bruno? Vai fugir da raia, não, Não, tá? minha câmera continua É aquela ali. Perfeito. Isso. Eu acho que eu tenho uma dica bem prática, assim, que é o seguinte: tem muita gente nesse meio que trabalha com tráfego, tem muita gente, pô, vai no tráfego, vai oferecer pra pizzaria do seu bairro, pra alguma coisa, algum negócio local que você já conhece ali. Vou fazer o tráfego pra você, vou te mostrar o resultado aqui, a partir daqui a gente cria uma relação. Usa essa mesma Coisa pra estratégia, cola ali com a galera de tráfego, pega pra fazer o Product Analytics do site, do aplicativo, que agora tá todo mundo querendo sair das grandes marcas, né? Vai para como um combo, Perfeito. vende tráfego, vai para Product Analytics, fazer aquisição também, mais Product Analytics, e aí você pode começar a utilizar as Legal. ferramentas de conversão gratuita, mas o grande ponto daqui é o quê? Mete a cara e constrói o seu portfólio, né? Que você vai ganhar essa experiência, vai começar a saber como é que as coisas funcionam melhor, que aí depois você escolhe. Você pode seguir o Perfeito. caminho solo de continuar ali com sua consultoria, fazendo isso, evoluindo nessa área. Então você também já ganhou uma boa base para você migrar eventualmente para uma empresa, para trabalhar na área com a grande empresa, como Perfeito. uma das que a gente trabalha aqui também. Então, Até para corroborar, tem duas histórias minhas que são engraçadas. Uma que, quando lançou o Google Maps, não sei se vocês manjam, muitos anos atrás, cara, era só tu clicar com o botão direito no endereço que tu queria e tu pinava. uhum. Não tinha essa porra de audição, nem nada. Depois o Google veio para auditar se aquilo tava certo. Mas no início, Ah, tá, o Google Meu Negócio. não Sim, tinha. sim. Era só, tipo, botava o botão direito, pinava e o Google dava um tanto tempo e aprovava. Mas no início era, botou, pinou e aquele negócio não existia, tá no ar, tá no Sim. Google Maps. Uhum. Pô, eu fui onde eu morava, né, no Meier,
e eu fui da estação de trem do Meyer até o outro bairro, que era o Engenho de Dentro, e eu fui dali a rua principal inteira, que é a Rua Dias da Cruz, pra quem conhece, eu fui lá do edifício Mesbla até a Chave de Ouro, em todos os estabelecimentos, cobrando R$ 150, se eu não me engano, para poder cadastrar eles no Google Maps, sair dali e comprei meu primeiro laptop. Perfeito. Olha aí que E empreendedor. eu aprendi a parte de analytics mesmo na prática, quando eu comecei a chegar para alguns amigos meus que tinham site, colegas que tinham um negócio, eu falei, meu irmão, deixa eu fazer digital analytics para tu, mas eu não quero nada. Eu só quero fazer, vou implementar o GA, vou implementar a ferramenta tal, vou fazer teste AB, vou fazer o caralho a 4. Agora, se eu fizer merda, tu não pode reclamar. Eu não quero que tu me dê R$ 1. Meu pagamento é, se eu fizer merda, é o meu pagamento. E tu não pode reclamar. E aí eu comecei a fazer, até, tipo, daqui a pouco me ver com 10 freelas, e falei, opa, acho que eu manjo desses Paranauê e me desenvolver depois trabalhando sobre isso. Então, acho que é uma boa ideia. E já que você teve uma boa ideia, vamos finalizar com a última pergunta pra você, depois pra Aline. Defina em uma palavra o principal recurso da amplitude no dia a dia das análises. Em uma Autonomia. palavra. Ah, gostei. Boa. Boa? Boa. Boa? Contextualize se você quiser. Não, eu acho que é super importante isso que a gente fala, que a gente pega muitas empresas com o contexto de um fluxo antigo de tem uma demanda, tenho que levar para uma pessoa, essa pessoa vai entrar ali no backlog dela, vai demorar, otimista, 2 semanas, Otimista é bom. até que chegue para mim de novo, só que aí eu já tenho uma outra pergunta, só que eu tenho que rodar o mesmo processo de novo e tudo mais. Uhum. Então, com a autonomia é que é você com você, né? Então, você tá conversando ali, como a gente falou antes, com a IA e tudo mais, você realmente vai conversar com a ferramenta e o poder tá todo na sua mão e você consegue evoluir o seu conhecimento, evoluir o seu domínio do produto muito mais rápido e com Legal. total protagonismo seu, sem depender de outras pessoas, né? Então, na base da ferramenta tem isso, que é autonomia, self-service, que botar pessoas que não são tão técnicas como protagonistas na criação de análise, que em outro momento era um grupinho que podia fazer isso. Boa, pra você, Aline. Em uma palavra. Velocidade. Boa. Eu acho que velocidade responde não, né? Traduz bem o que o Amplitude entrega, que é, junto com a autonomia que o Bruno comentou, você consegue trazer muito rápido valor para o negócio. Ou seja, conecta com o que o Luciano também falou, que é, a gente ganha tempo também se você traz com velocidade as respostas que o negócio precisa para o momento, para depois você ir melhorando, e aquele famoso MVP que nunca deixou de ser MVP, você passa de fato a desenvolver ele melhor e melhorar esse produto para ser um produto muito mais preparado, né? Então acho que Perfeito. velocidade é a palavra. Ok, sem você. Aulas, de novo. Muito Vocês são um forte. case já, né? A gente Fala é com case. salve pra Floresta de novo. Pode falar. Case de amplitude com a galera da Métricas Boys, falando de autonomia e velocidade com o case do Prime. Do Prime, já Fechou? tá aí, ó. Tá Anota aí, escrito já, só Floresta. publicar. Já, só Floresta, isso aí, ó. Vai ter, mas aí ele tem que pagar um outro almoço. Não, Né? Tipo, mas nessas Só coisas ele pra se fora, né? engaja Ele que se vem engaja, gravar né? vídeo. É. Entendeu? Pô, da Gol, o case da Gol, pra quem quiser ver, o case da Gol foi gravado dentro de um avião. Aí que irado, Aí ele hein? tá Aí ele tá envolvido, ele tá lá. envolvido, ele viajou, né? Foi dar um rolê em Floripa, de boa, exato. né? Caralho, mas eles gravaram o case da agulha do avião. Os caras Maneiríssimo, são, maneiríssimo, porra, maneiríssimo. Netflix do bagulho, né? Maneiro, maneiro. Caralho. Vai ter que gravar o nosso no estúdio mesmo. Não, mas ele vai vir pro Rio, ele fica Ele fica feliz de e tal, boa, né? mas depois você vai Entendi. levar ele. Você Vou vai ter que levar ele levar no ele no top 3 sushi restaurante, da vida dele. exato, Exatamente. japonês. Aline, Bruno, muitíssimo obrigado por esse papo. Foi de fato enriquecedor. Tenho certeza que não só ajudou a galera que não sabe nada de produto a aprender algo, como a galera também que está em transição, a galera que está querendo implementar no seu dia a dia, descobrir um pouco mais sobre o que fazer, o que não fazer, a gente vai ter muito nessa tecla também, e descobrir um pouco mais dos recursos da Amplitude, que é a ferramenta principal. Hoje, quando a gente fala de Product Analytics, a principal ferramenta é a Amplitude e auxilia desde o momento que você está querendo implementar e talvez não tem como ainda argumentar sobre recursos e custos para alguém, então implementa o plano free, começa, cara, eu falei isso terça-feira pro meu time, eu falei assim, ó, a gente não paga Amplitude, a gente usa o free. Só que agora que a gente tá evoluindo, pô, quando eu montei o cohort aqui, eu já fiquei puto, né? Aí eu já falei, acho que eu vou ter que trocar ideia com você, porque acho que a gente vai ter que pagar pra ter o cohort ali já. Sim. E ao mesmo tempo, se a gente pode fazer alguma coisa, pô, dá pra gente já usar o Experience aqui junto, né? Então, pô, essa é uma demonstração, brincadeira à parte, essa é uma demonstração sobre isso, que é, pô, a gente começou com a versão free, ali, que tem limites de relatórios, e a gente foi desenvolvendo. Quando a gente começou a ver que o time também tá usando melhor, tá mais preparado, cara, agora
a gente tem como fazer um upgrade aqui, meu irmão. Porque agora você também tá preparado. E assim, pô, eu e o Luciano, a gente tem vários chapéus, né? Um dos chapéus que eu tenho aqui é o chapéu de CEO. Como é que tu convence o CEO a investir nessa porra? Agora tá convencido, pô. É o que chamam de Product-Led Growth, né? É isso aí. O produto mesmo te encaminhou ali numa jornada, não foi um vendedor chato te Exato. ligando. Pô, desbloqueei esse recurso. Talvez eu Seu não esteja no uso... estágio disso. Né? Exatamente. E aí você chega muito mais preparado para de fato, pronto, agora eu confio totalmente Perfeito. que a gente tá pronto para começar a utilizar dessa forma aqui. É step E by step. ele reflete o crescimento do seu negócio. Perfeito. É, Step by exatamente. step. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Por terem Obrigada vindo eu. até o Rio de Janeiro gravar esse podcast em loco. Fica um salve pra quem não veio pro Rio de Janeiro gravar em loco, porque é muito melhor, viu? Exatamente. Sim. Ganha mimo. Sim, Ganha olha, mimo. ganha presente, um ambiente super legal. Aqui eles, né, Luciano, Gustavo, super gente Olha aí. boa. Estou super confortável aqui no meu primeiro Olha aí, podcast, olha aí. então... Inclusive, pelo amor de Deus, isso aqui, se for teu primeiro podcast, já Olha, pode... não faz isso, que você tá aumentando muito a expectativa. Florestinha, você pode colocar ela na mesa lá do Minders lá, pra Minders Talks, Talks. pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus. Mas obrigado pelo convite. Obrigado vocês. Espero que tenha contribuído Com aí pra falar certeza. de Product E agora, Analytics. Não se assustem, tá? A gente tem que falar pra esses filhos da puta que Esses assistiram. arrombados que assistiram até agora, O de mínimo graça, que essa vocês têm merda. que fazer agora é dar 5 estrelas aqui no Spotify. Caso tu Exatamente. seja louco e ainda não ter feito isso. Eu não sou de rogar praga. Mas dizem por aí que a galera que não tá inscrita no canal do YouTube, galera que não dá 5 estrelas aqui no Spotify, não clicou no sininho do Spotify, não clicou no sininho do YouTube, dizem por aí que quem não faz isso, o churn de seus produtos, ó. Não, Eu não quem não, quero quem que não isso aconteça. compartilhar essa porra aqui só tem uma coisa a mais do que eu. Valeu, até a próxima, Até toda a próxima. quinta-feira. Tchau, tchau.